Boa noite, moçada. Tudo bem com vocês? Como é que estão indo de quarentena, reclusão? Eu continuo firme aqui na reclusão, como vocês podem ver, do escritório para a sala, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, cozinhando, lavando, mas tem que ser assim, né? Nós vamos falar um pouco hoje sobre gestão e responsabilidade e depois a gente vai tentar falar um pouquinho mais sobre legislação. Beleza? Vamos lá? Vamos tentar conceituar, porque a gente ouve falar muito em gestão e responsabilidade, né? Então vamos conceituar isso. Que é responsável? Responsável é o adjetivo que qualifica algo ou alguém que é capaz de responder pelos próprios atos ou pelas ações de outras pessoas, ou seja, que assume a responsabilidade. Então, quando a gente fala em responsabilidade socioambiental, é quem tem que assumir essa responsabilidade, que é capaz de responder por esses atos. Ser responsável é agir de modo a cumprir todas as obrigações que são inerentes a um indivíduo, como, por exemplo, pagar as contas do mês. Quem que tem a responsabilidade em casa? Fazer a lição de casa, finalizar todas as tarefas do trabalho. Eu estou sendo responsável por iniciar e finalizar todas as tarefas domésticas aqui na minha casa. Entendeu? Então essa é a responsabilidade minha nesse momento também, né? Tem outras, mas essa também é. Então, para a gente conceituar e deixar bem claro no contexto o que significa responsabilidade. Especificamente no que a gente está tratando, responsabilidade social, é uma característica cada vez mais importante no mundo empresarial. Nós vamos falar um pouco mais disso. Vocês ontem tiveram um exemplo muito importante sobre o que não ter de responsabilidade social, né? Vocês viram um filme. Então, os consumidores estão cada vez mais conscientes em relação à influência que as empresas têm na sociedade, e tem muita, vocês sabem disso, e cada vez mais dão preferência às empresas que demonstram ter uma consciência social. Nós vamos chegar num ponto em que o consumidor vai verificar antes de consumir se o fabricante daquele produto tem responsabilidade social, responsabilidade ambiental, tá? Então, essa responsabilidade social está intimamente ligada a uma gestão ética e transparente que a organização deve ter com suas partes interessadas para minimizar os seus impactos negativos no meio ambiente e na comunidade. O filme que vocês assistiram ontem, vocês acham que a gestão daquela empresa ela é ética e transparente por tudo aquilo que eles mostraram no filme? Será que elas estavam preocupadas em minimizar impacto negativo no meio ambiente e na comunidade? Nós vamos falar mais sobre isso ainda. Gestão. Gestão significa gerenciamento, administração, onde existe uma instituição, uma empresa, uma entidade social de pessoas a ser gerida ou administrada. Quer dizer, sempre que você estiver fazendo essa administração e esse gerenciamento, você está no exercício de gestão, né? E qual é o objetivo? É o de crescimento estabelecido pela empresa através do esforço humano organizado pelo grupo com um objetivo específico. Essas instituições onde se faz gestão podem ser de várias nuances, né? Pode ser instituições privadas, sociedades de economia mista, com ou sem fins lucrativos. Você pode ter sociedades que não tenham fins lucrativos, ainda assim ela tem que ser gerenciada e administrada com o fim de crescimento e com esse esforço humano organizado, certo? Responsabilidade ambiental. Minha gente, cada vez mais eu digo que nós precisamos ficar atentos a isso. Eu vi uma matéria esses dias sobre como melhorou a qualidade, não sei onde que a pessoa estava mostrando, um rio, um mar, não sei, uma praia, o tanto que melhorou a qualidade do meio ambiente com esse isolamento social. As pessoas estão sujando menos. Quer dizer, poderiam usar sem sujar, não é? É isso que talvez sobre de positivo também. Um dos aspectos que pode ser positivo no pós-pandemia é que a gente pode fazer as coisas sem danificar, né? Então, a responsabilidade ambiental é, olha só, conjunto de atitudes
individuais ou empresariais. Pode ser atitude empresária mesmo, de empresa, voltada para o desenvolvimento sustentável do planeta. Ou seja, essas atitudes devem levar em conta o crescimento econômico, ajustado à proteção do meio ambiente na atualidade e para gerações futuras, garantindo a sustentabilidade. É aquilo que a gente já vem dizendo. Você não é que você não queira ter crescimento econômico, você tem que aliar isso. Você ter crescimento econômico respeitando o meio ambiente e respeitando as pessoas, né? Com isso você vai garantir sustentabilidade, tá certo? Então, alguns exemplos de atitudes que envolvem responsabilidade ambiental e empresarial. A empresa fazia a criação e implantação de um sistema de gestão ambiental na empresa. Há empresas que precisam muito mais, porque trabalham muito mais o meio ambiente, então precisam ter muito mais um sistema de gestão, né? Tratar e reutilizar a água dentro do processo produtivo. Quem teve a oportunidade de visitar a Eldorado, que nós fomos, né? Nós vimos como é feito um processo bem feito, me parece, de tratamento da água do processo produtivo e que depois é devolvido na natureza, né? Criação de produtos que provoquem o mínimo possível de impacto ambiental. O foco hoje é você desenvolver produtos através de processos que provoquem o mínimo de impacto ambiental, mudança nos processos para você diminuir os impactos ambientais, né? Dar prioridade para o uso de sistemas de transportes não poluentes ou com baixo índice de poluição, transporte ferroviário e marítimo. Nisso o Brasil precisa crescer muito ainda, né? Nós temos uma malha ferroviária muito pequena, nós temos uma malha hidrográfica muito boa, mas pouco explorada. Então a gente precisa começar a pensar mais nisso, as empresas pensarem mais nisso. Não importa se no início você tenha que ter investimento, mas você vai ter um sistema de transporte muito pouco poluente ou nada poluente. O que mais? Criar um sistema de reciclagem de resíduos sólidos dentro da empresa. Algumas empresas já estão fazendo isso e precisa fazer. Treinar e informar os funcionários sobre a importância da sustentabilidade. As empresas para as quais vocês trabalham, faz isso? Informa todo mundo sobre a importância da sustentabilidade? Outro exemplo, dar preferência para a compra de matéria-prima de empresas que também sigam os princípios de responsabilidade ambiental. Não é, na maioria das vezes, o que acontece, né? A empresa busca comprar de quem vende mais barato, de quem entrega mais rápido, sem se preocupar, muitas vezes, com essa questão se a empresa que vai fornecer a matéria-prima siga princípio de responsabilidade ambiental ou não, né? Dar preferência sempre que possível para o uso de fontes de energia limpas e renováveis no processo produtivo. A gente está vendo que está começando a aumentar a produção de energia solar. Tem um investimento a ser feito? Tem, mas ao longo do tempo, o quanto isso passa a ser econômico no sentido de economia mesmo, e depois no sentido de você estar usando uma energia limpa, renovável, né? Nós ainda temos empresas que usam carvão, que usam um monte de processos aí que altamente poluentes, né? Nunca adotar ações que possam provocar danos ao meio ambiente, como por exemplo, poluição de rios e desmatamento. O filme que vocês viram ontem e que depois nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, foi legal até que a Giovana tenha disponibilizado esse filme. Eu vivi essa época, né? Eu era profissional da área de agronomia, nós recomendávamos Aldrin, até que foi proibido o uso de Aldrin como inseticida agrícola, e sendo possível usá-lo apenas como para isca de formiga e para reflorestamento. Só que aí o que acontece? O brasileiro, cheio de levar vantagem, ele comprava o Aldrin como se fosse para reflorestamento e usava na agricultura, ou seja, ele estava continuando contaminando pessoas. Então, nós precisamos mudar a nossa cultura. Mas eu queria fazer esse vídeo rápido para falar um pouco sobre gestão e responsabilidade, e a gente vai voltar a falar mais um pouco sobre legislação. Beleza?